Imagina só, sua festa de noivado num salão elegante em São Paulo, cercada de familiares e amigos, o amor da sua vida do seu lado. E do nada sua futura sogra se levanta, o cálice de champanhe tremendo na mão, e berrava na frente de todo mundo: "Você não presta pro meu filho!" O silêncio que seguiu cortou mais fundo que qualquer palavra. Mas o que ela não sabia, o que ninguém sabia, era que eu tinha passado meses documentando silenciosamente cada crueldade que ela fez comigo. E naquela noite, a verdade finalmente ia vir à tona. Meu nome é Beatriz Santos, tenho 28 anos e nasci e cresci no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Trabalho como enfermeira no Hospital Infantil Sabará, dedicando meus dias a cuidar de crianças doentes e apoiar famílias nos seus momentos mais sombrios. É um trabalho que exige muito, mas que preenche minha alma de formas que poucas pessoas conseguem entender. Meus colegas sempre falam que eu tenho esse dom natural, de trazer calma para o caos, de encontrar luz nas situações mais difíceis. Mas nada poderia ter me preparado para a tempestade que seria meu relacionamento com Vera Almeida. Conheci o filho dela, Felipe, há 3 anos numa padaria no Morumbi. Era esse homem gentil, de voz mansa, arquiteto com olhos bondosos e mãos calejadas dos projetos de marcenaria que fazia nos finais de semana. Felipe cresceu em Alphaville, um dos condomínios mais exclusivos da Grande São Paulo, numa casa imponente, onde sua mãe Vera reinava absoluta. Ela tinha 62 anos, uma antiga corretora de imóveis que construiu sua identidade, toda em volta de ser a mãe perfeita da elite paulistana. Aquele tipo de mulher que organizava jantares elaborados e media seu valor pelas conquistas do filho. Desde nosso primeiro encontro, dava para sentir a desaprovação da Vera irradiando como o calor de uma churrasqueira. Ela me olhou de cima a baixo naquela tarde fresca de março, quando Felipe me levou em casa pela primeira vez. Os dedos perfeitamente esmaltados, tamborilar na bancada de mármore da cozinha impecável. Os olhos dela pararam no meu vestido simples da Renner, nos meus sapatos práticos de enfermeira, na pequena corrente de ouro que minha avó tinha me dado menos, a única joia que eu tinha com verdadeiro valor sentimental. "Então, Beatriz", ela disse, a voz pingando falsa doçura, "o Felipe me contou que você é enfermeira." Que nobre. O jeito que ela disse nobre fez parecer uma doença. Imagino que alguém tem que fazer esse tipo de trabalho. Felipe apertou minha mão por baixo da mesa da sala de jantar, a mandíbula dele enrijecendo. "Mãe, a Beatriz salva vidas de crianças todo dia. Ela é incrível no que faz." O sorriso da Vera nunca vacilou, mas os olhos ficaram mais gelados. "Claro, querido. Tenho certeza de que ela é muito competente." Isso foi só o começo. Nos meses que se seguiram, a crueldade sutil da Vera virou uma corrente subterrânea constante no nosso relacionamento. Ela fazia comentários sobre meu apartamento simples, na Vila Madalena. Um apezinho aconchegante de 2 quartos, onde eu conseguia pagar o aluguel com salário de enfermeira. Mencionava como a ex-namorada do Felipe, Fernanda menos uma advogada de Santana do Parnaíba, cujo pai era dono de 3 concessionárias, sempre se vestia tão adequadamente para os encontros de família. O pior não eram os insultos diretos. Era o jeito que ela me sabotava na frente da família estendida do Felipe. Os olhares de canto e conversas cochichadas que paravam na hora que eu entrava numa sala. Durante o jantar de Natal do ano passado, na casa dela, com aquela árvore enorme e decorações caras, eu escutei ela falando para a cunhada do Felipe na cozinha: "Só me preocupo do Felipe se contentar com alguém tão comum. Ele tem tanto potencial, sabe? Mas o Felipe me amava. Isso nunca esteve em questão." Ele pedia desculpa pelo comportamento da mãe, me abraçava forte no apartamentinho dele na Vila Olímpia e prometia que as coisas iam melhorar. "Ela vai se acostumar." Ele sussurrava no meu cabelo enquanto eu chorava no ombro dele, depois de jantares familiares, particularmente brutais. "Só precisa de tempo para ver o quanto você é incrível." 6 meses atrás, tudo mudou. Felipe me pediu em casamento numa noite chuvosa de abril no Ibirapuera, o lago criando um cenário mágico enquanto ele se ajoelhava com o anel de noivado, da avó dele, um solitário simples, que tinha pertencido a 3 gerações de mulheres. Almeida Vera tinha querido que ele desse para Fernanda 2 anos antes deles terminarem. Em vez disso,
Ele veio parar no meu dedo trêmulo. A reação da Vera pro anúncio do nosso noivado foi rápida e devastadora. Você está cometendo um erro, Felipe, ela disse friamente quando ligamos para contar a novidade. Essa menina nunca vai se encaixar na nossa família. Ela não entende o nosso mundo, as nossas expectativas. Mas eu tinha uma arma secreta que a Vera não conhecia. 3 meses antes, depois de um domingo de almoço particularmente horrível, onde ela passou a tarde inteira criticando tudo, do meu cabelo às minhas escolhas profissionais, comecei a manter registros detalhados. Não por maldade, mas por necessidade. Como enfermeira, fui treinada para documentar tudo, para me proteger e proteger meus pacientes através de registros cuidadosos. Então, apliquei a mesma abordagem metódica para o tratamento da Vera comigo. Mantinha um caderninho escondido na bolsa, e depois de cada interação com a Vera, escrevia exatamente o que ela disse, quando disse, e quem mais estava presente. Comecei a gravar conversas no meu celular quando dava para fazer legalmente. Guardei cada mensagem de texto, cada e-mail, cada pedaço de evidência da campanha sistemática dela para destruir meu relacionamento com o filho dela. O caderno foi engrossando com as anotações. 15 de maio, Vera falou para os pessoal da igreja no Morumbi que Felipe estava passando por uma fase e que eu era só uma distração temporária. A dona Conceição ficou desconfortável e mudou de assunto. 2 de junho, almoço de aniversário. Vera me sentou na mesa das crianças, enquanto a Fernanda, que estava lá como convidada do primo do Felipe, sentou com os adultos. Quando tentei participar da conversa, Vera falou: "A Beatriz, você não ia entender menos. A gente está discutindo investimentos imobiliários. O ponto de virada veio no final de junho. Eu estava trabalhando num plantão particularmente difícil na UTI pediátrica quando minha supervisora, Mariana, me chamou na sala dela. Meu coração disparou enquanto sentava na frente dela, me perguntando o que eu poderia ter feito de errado. Beatriz, a Mariana disse com gentileza, recebemos uma informação preocupante hoje. Alguém ligou para o nosso ARRAC dizendo que você tem dado cuidados inadequados para os seus pacientes e que você pode estar instável. O sangue saiu do meu rosto. O quê? Isso é completamente falso. Você conhece meu trabalho, Mariana. Sabe o quanto eu me importo com essas crianças. Eu sei disso perfeitamente, a Mariana disse com firmeza. Por isso estou te contando isso, em vez de abrir uma investigação formal. A pessoa que ligou não se identificou, mas disse que era um familiar preocupado, que estava inquieto com sua saúde mental e profissionalismo. Soube na hora quem tinha feito essa ligação. Vera tinha cruzado uma linha do assédio pessoal para o sabotagem profissional. Ela estava tentando destruir não só meu relacionamento com o filho dela, mas minha carreira, menos a carreira que eu tinha lutado tanto para construir. A carreira que dava sentido à minha vida. Naquela noite, sentei no meu apartamento com minha documentação espalhada na mesa da cozinha e tomei uma decisão. Vera queria uma guerra, ia conseguir uma. Mas eu não ia lutar sujo como ela, ia lutar com a verdade. Planejar nossa festa de noivado deveria ter sido um dos momentos mais felizes das nossas vidas, mas Vera transformou isso num campo de batalha. Ela insistiu em fazer no Copacabana Palace um local exclusivo onde o círculo social dela pudesse me avaliar direito. Felipe queria algo menor, mais íntimo, talvez numa das churrasqueiras do Ibirapuera. Mas Vera não queria nem ouvir. Se você vai casar nesta família, ela declarou, durante uma das nossas reuniões de planejamento, cada vez mais tensas, as pessoas precisam ver que nós a aceitamos. O jeito que ela disse, aceitamos deixava claro que a aceitação era a coisa mais distante da mente dela. A lista de convidados virou outro ponto de confronto. Vera convidou todo mundo que conhecia menos o grupo do bride dela. As amigas da igreja, os ex-colegas do Felipe, até a Fernanda e os pais dela. Ene quanto. Isso, minha própria lista de convidados foi intensamente escrutinizada. Ela questionou por que eu queria convidar meus colegas de trabalho. Eles não vão se sentir deslocados com o nosso pessoal? Meus amigos da faculdade têm certeza de que eles vão saber como se vestir adequadamente? E até meus próprios pais. Meus pais, João e Maria Santos, eram pessoas boas e trabalhadoras de Campinas. Papai era um pedreiro aposentado que passou 30 anos construindo casas.
e mamãe tinha gerenciado a biblioteca municipal até a artrite forçar ela a se aposentar cedo. Moravam numa casa modesta perto do centro, a mesma casa onde criaram eu e meu irmão mais novo, Rafael. Não eram ricos, mas me deram tudo o que realmente importava, menos amor, valores e determinação para perseguir meus sonhos. Quando contei para os meus pais sobre o tratamento da Vera comigo, a reação da mamãe foi rápida e feroz. Essa mulher é venenosa, filha. Ela disse durante uma das nossas ligações dominicais. Nenhuma quantidade de dinheiro ou casa chique compensa um coração cruel. 2 semanas antes da festa de noivado, recebi uma mensagem da Vera às 2 horas da manhã. Eu sei o que você realmente quer. Felipe vai descobrir que tipo de pessoa você é eventualmente. Interesseiras sempre se revelam. Tirei print da mensagem e adicionei ao meu arquivo crescente. Nessa altura, eu tinha dezenas de mensagens de texto, horas de conversas gravadas e páginas de notas detalhadas, documentando o comportamento dela. A aliada mais surpreendente veio de uma fonte inesperada. Fernanda, a ex-namorada do Felipe. Nos encontramos num café 3 dias antes da festa de noivado, e o que ela me contou mudou tudo. Preciso que você saiba uma coisa sobre a mãe do Felipe. Fernanda disse, mexendo nervosamente no cappuccino dela. Ela também não me aprovava. Pensei que era porque queria que Felipe se concentrasse na carreira, mas agora entendo a verdade. Vera Almeida não quer que Felipe case com ninguém. Nunca. Ela quer ele dependente dela, vivendo na órbita dela, sendo o filho perfeito dela para sempre. Fernanda se inclinou para a frente, baixando a voz. Ela me disse uma vez, quando tinha bebido vinho demais numa festa de Natal, que perder Felipe para outra mulher seria como perder o propósito da vida dela. Isso não é amor maternal, Beatriz. Obsess. O Copacabana Palace era tudo que eu esperava, menos toda madeira escura, lustres de cristal, e o tipo de elegância sutil que sussurrava dinheiro antigo em cada detalhe. Vera tinha se superado com as decorações, transformando o salão privado em algo que parecia mais uma recepção de casamento da alta sociedade do que uma festa de noivado. Rosas brancas e flores do campo adornavam cada mesa, e um quarteto de cordas tocava suavemente no canto. Felipe estava lindo no terno azul marinho dele, o rosto brilhando de felicidade enquanto cumprimentava os convidados e recebia parabéns. Observei ele se mover pela sala com confiança fácil, apertando mãos com os sócios de negócios do pai e rindo com os amigos da faculdade. Minha própria família parecia ligeiramente deslocada, mas determinada a aproveitar. Papai tinha comprado um terno novo para a ocasião, o primeiro em provavelmente uma década menos, e mamãe usava o vestido que tinha comprado para minha formatura. Vera estava na glória dela, fazendo o papel de anfitriã elegante com perfeição. Usava um vestido prateado deslumbrante, que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 2 meses. Para todos os outros, era a imagem do orgulho maternal, radiante enquanto recebia elogios sobre a escolha de noiva do Felipe. Mas eu captava os olhares que ela me lançava quando achava que ninguém estava vendo. Olhares afiados e calculistas, que me arrepiavam toda. Ela estava planejando alguma coisa, esperando o momento certo para atacar. As primeiras 2 horas da festa passaram pacificamente. Felipe e eu fizemos a ronda juntos, aceitando parabéns e posando para fotos com vários familiares e amigos. Seu vestido é encantador, querida, disse Dona Rosa, uma das amigas da igreja da Vera. Uma escolha tão prática. Sorri graciosamente, mesmo adicionando o comentário dela ao meu catálogo mental de desfeitas. Tudo era prático ou sensato quando se tratava de mim. Menos nunca lindo, nunca elegante. O ponto de ruptura chegou durante os brindes. Vera tinha arranjado para várias pessoas falarem menos o companheiro de quarto da faculdade do Felipe, o sócio de negócios dele, o tio de Brasília. Cada discurso foi caloroso e congratulatório, cheio de histórias engraçadas sobre Felipe. Aí Vera mesma se levantou, taça de champanhe na mão, e soube imediatamente que este era o momento que eu tinha me preparado. Gostaria de dizer algumas palavras sobre meu filho e sua noiva. Ela começou, e já dava para escutar o veneno por baixo do sorriso polido dela. A sala ficou em silêncio, sentindo a mudança na atmosfera. Felipe sempre foi meu orgulho e alegria. Vera continuou, a voz dela se espalhando claramente pela sala. Desde pequeno,
Mostrou tanta promessa, tanto potencial. USP, o próprio escritório de arquitetura. Uma casa linda, num dos melhores bairros de São Paulo. Ele poderia ter qualquer mulher que quisesse. Um murmúrio desconfortável ondulou pela multidão. O rosto do Felipe tinha ficado pálido, e ele começou a se levantar da cadeira. Mas Vera levantou a mão. É por isso, ela disse, a voz subindo, que tenho que me perguntar, o que ele está pensando agora? Os olhos dela se fixaram nos meus, do outro lado da sala, e vi ódio puro ali. Beatriz, querida, você parece uma moça, agradável o suficiente. Mas vamos ser honestas, você não presta para o meu filho. As palavras explodiram pela sala silenciosa como uma bomba. Suspiros ecoaram de cada mesa, e vi o rosto da minha mãe ficar branco de choque e raiva. Felipe se levantou de um pulo. Mãe, que diabos você está fazendo? Ele exigiu, mas Vera não tinha terminado. Ela é uma interesseira, Vera continuou, encorajada pela própria fúria. Uma Zé ninguém de lugar nenhum que acha que pode prender meu filho bem-sucedido num casamento. Olhem para ela. Ela não pertence a esta sala, a esta família. A vida do Felipe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cada olho na sala estava fixo em nós, esperando ver como esse drama ia se desenrolar. Mas desta vez era diferente. Desta vez, Vera finalmente tinha se revelado na frente de todos que importavam para ela. E desta vez, eu estava pronta. Me levantei devagar, minhas mãos surpreendentemente firmes enquanto alcançava minha bolsa e tirava meu celular. A sala observou com fascinação enquanto naveguei calmamente pelas minhas gravações, achando a que precisava. Sabe, Vera? Disse, minha voz se espalhando claramente pela sala silenciosa. Acho que todo mundo deveria escutar o que você realmente pensa sobre seu filho. Apertei play numa gravação que tinha feito só 2 semanas antes, durante uma das nossas reuniões de planejamento de casamento. A voz da Vera encheu a sala clara como cristal. Felipe é fraco, igual o pai dele. Não tem espinha dorsal, nenhuma ambição real, além do que eu empurrei ele a conseguir. É mole demais, confiante demais. É por isso que ele precisa de mim para proteger ele de meninas como Beatriz, que puxariam ele pro nível delas. Honestamente, às vezes me pergunto se falei como mãe, criando um menino tão ingênuo. A cor saiu do rosto da Vera, enquanto as próprias palavras dela ecoavam pelo elegante salão. Felipe parecia que tinha levado um tapa, olhando para a mãe com uma expressão de traição completa. Como se atreve a gravar conversas privadas? Vera gritou, mas eu não tinha terminado. Tem mais, disse calmamente, rolando para outra gravação. Isso é do mês passado, quando você ligou para o meu local de trabalho fingindo ser uma parente preocupada, tentando me fazer ser demitida. A sala explodiu em sussurros chocados. A reputação social da Vera, tão cuidadosamente cultivada ao longo de décadas, estava desmoronando diante dos olhos dela. Você está destruindo minha família! Vera gritou para mim. Não, Vera, disse, minha voz firme e forte. Você destruiu sua própria família no momento que decidiu que a felicidade do seu filho importava menos que sua necessidade de controlar ele. As consequências do colapso público da Vera foram rápidas e devastadoras. Para ela, Felipe ficou congelado no centro da sala, olhando para a mãe como se a visse pela primeira vez. A mulher que tinha criado ele acabava de revelar que achava que ele era fraco e ingênuo, uma decepção que precisava da proteção dela. Felipe. Querido, Vera disse. A voz agora desesperada. Você tem que entender. Eu só estava tentando te proteger. Não quis dizer essas coisas, estava chateada. Para de falar, Felipe disse baixinho, as palavras cortando através das desculpas dela como uma lâmina. Para de falar, mãe. Os convidados começaram a sair do salão. Alguns parando para oferecer parabéns desajeitados, outros simplesmente fugindo da cena desconfortável. Uma por uma, as pessoas que tinham permitido o comportamento da Vera por anos passaram pela nossa mesa com expressões envergonhadas. Fernanda se aproximou da nossa mesa. Beatriz, ela disse, a voz grossa de emoção, sinto muito não ter te avisado antes. Deveria ter contado pro Felipe como ela realmente era, mas eu era. Era uma covarde. Você não era uma covarde, respondi gentilmente. Você estava se protegendo. Ei. Entendo. Ela destruiu nosso relacionamento também.
Fernanda continuou, olhando diretamente para o Felipe. Eu te amava, Felipe. Realmente, amava, mas não conseguia sobreviver aos ataques constantes da sua mãe. Felipe olhou para Fernanda com olhos cheios de dor. Sinto muito, ele sussurrou. Deveria ter protegido vocês duas. Deveria ter visto o que ela estava fazendo. Meus pais se aproximaram, o rosto do papai vermelho de raiva mal controlada. Beatriz, filha, mamãe disse, me abraçando, tamo tão orgulhosos de você por ter se defendido. Papai foi menos diplomático. Vera Almeida, ele gritou pela sala. Você deveria ter vergonha na cara. Seu filho achou uma mulher boa, menos do tipo que salva vidas de criança para ganhar a vida. E você tentou destruir ela porque é egoísta demais para deixar ele ser feliz. Vera se encolheu, mas não respondeu. Sentou ali no vestido caro, cercada pelas ruínas da imagem social cuidadosamente construída. Enquanto os últimos convidados saíram, nós quatro ficamos sozinhos no salão elegante. Os únicos sons eram o tinir de pratos e o choro silencioso da Vera. Felipe, Vera disse finalmente, a voz rouca. Você tem que me perdoar. Eu sou sua mãe. Te dei à luz, te criei, sacrifiquei tudo por você. Felipe olhou para ela com uma mistura de tristeza e nojo. Você sacrificou minha felicidade pela sua necessidade de me controlar. Ele disse. Tentou sabotar todo o relacionamento que já tive, porque não conseguia suportar a ideia de me dividir com mais alguém. Eu só queria o melhor para você, Beira sussurro. Não, Felipe disse com firmeza. Você queria o melhor para você. Tem diferença. Ele se virou para mim então, pegando minhas mãos. Beatriz, sinto muitíssimo. Falei com você em todos os sentidos possíveis. Vi como ela te tratava e arrumei desculpas para ela. Você está enfrentando ela agora. Disse. É isso que importa. Suficiente? Ele perguntou, a voz quebrando. Consegue me perdoar por ter te colocado através de tudo isso? Antes que pudesse responder, Vera se levantou abruptamente. Isso tudo é culpa sua. Ela gritou para mim. Você virou meu filho contra mim. Você destruiu nossa família. Nossa família nunca foi destruída. Felipe disse, se levantando para enfrentar a mãe. Nunca foi completa para começar, porque você tem envenenado ela por anos. Beatriz, não me virou contra você, mãe. Você fez isso sozinha. Acho, disse calmamente, que Felipe e eu deveríamos ir embora agora. Temos muito que conversar. Felipe pausou na entrada, olhando de volta para a mulher que tinha criado ele. Não estou escolhendo ela em vez de você, mãe, ele disse tristemente. Tô escolhendo amor em vez de ódio. Tô escolhendo bondade em vez de crueldade. Deixamos Vera sozinha no salão vazio, sentada entre os restos do que deveria ser uma celebração de amor, mas tinha se tornado um acerto de contas. Com anos de comportamento tóxico. 3 semanas depois do desastre da festa de noivado, Felipe e eu estávamos sentados em terapia de casal com a doutora Silva, uma mulher gentil que se especializava em trauma familiar e relacionamentos tóxicos. Tínhamos nos encontrado 2 vezes por semana, enquanto tentávamos reconstruir nosso relacionamento e planejar um futuro livre da influência da Vera. Como vocês dois se sentem sobre a decisão de manter contato zero com Vera? A doutora Silva perguntou. Felipe se mexeu desconfortavelmente. Parece necessário, ele disse devagar. Mas também parece como se eu tivesse luto por alguém que ainda está viva. É normal se sentir conflituosa sobre o resultado, mesmo quando sabe que fez a coisa certa, ela nos explicou. Felipe falou primeiro sobre o que aprendeu. Aprendi que amor não deveria ser condicional, ele disse. O amor da minha mãe vinha com condições. Mas o amor da Beatriz é diferente. Ela me ama por quem sou, não por quem ela quer que eu seja. Aprendi que se defender não é cruel, mesmo quando parece que é, disse. Por meses, disse para mim mesma que documentar o comportamento da Vera era errado, mas pessoas determinadas a te machucar não vão parar só porque você é paciente. Tínhamos decidido adiar nossa data original de casamento por 6 meses, nos dando tempo para sarar. Em vez do evento grande que Vera tinha estado planejando, estávamos organizando uma cerimônia menor no Jardim Botânico de São Paulo, com apenas nossos amigos mais próximos e família presente. A lista de convidados tinha sido drasticamente simplificada. Em vez disso, estávamos convidando as pessoas que tinham nos apoiado menos minha família. O pai do Felipe,
que tinha pedido o divórcio da Vera, nossos amigos próximos e meus colegas do hospital. A maioria da família se aproximou para expressar apoio. Felipe respondeu quando perguntaram sobre os parentes da Vera. Aparentemente, o comportamento da Vera não foi completamente surpreendente para as pessoas que conhecem ela bem. O tio Roberto tinha sido particularmente solidário. Ela sempre foi assim, ele tinha dito. Mesmo quando éramos crianças, Vera tinha que controlar tudo ao redor dela. Conforme nossas sessões continuaram, Felipe e eu ficamos mais fortes como casal. Aprendemos a nos comunicar mais abertamente, a estabelecer limites com pessoas tóxicas e a priorizar nosso relacionamento. 4 meses depois da festa de noivado, recebemos um visitante inesperado. Vera estava na porta segurando flores. A aparência dela drasticamente mudada. Parecia mais velha, mais magra, e havia uma qualidade desesperada nos olhos. Felipe, por favor, ela disse. Preciso falar com você. Tenho visto um terapeuta. Estou trabalhando em mim mesma. Entendo agora o que fiz de errado. Felipe ficou firme na entrada. Mãe, já passamos por isso. Te disse que preciso de espaço. Mas agora sou diferente. Vera implorou. Percebo que estava errada sobre Beatriz. Ela Ela é boa para você. Me aproximei atrás do Felipe. Por um momento, vi um lampejo do ódio antigo nos olhos dela. Rapidamente suprimido, mas não completamente escondido. Essa mulher não tinha mudado. Estava simplesmente tentando uma tática diferente. Vera, disse calmamente. Aprecio que você esteja em terapia. Mas Felipe e eu seguimos em frente. Estamos planejando nossa vida juntos, e essa vida não inclui espaço para o tipo de toxicidade que você trouxe. A máscara dela escorregou ligeiramente. Você virou ele contra mim? Ela sibilou. Meu próprio filho não fala comigo por sua causa. Seu filho não fala com você por causa das suas escolhas. Responde firmemente. E até você conseguir entender isso de verdade e assumir responsabilidade total pelo seu comportamento, nada vai mudar. Fechamos a porta naquele dia e nunca mais a vimos. Através do pai do Felipe, soubemos que ela tinha se mudado para o Rio de Janeiro para morar com a irmã. 6 meses depois, Felipe e eu nos casamos no Jardim Botânico de São Paulo, num dia perfeito de primavera. A cerimônia foi tudo o que tínhamos sonhado, íntima, significativa e cheia de pessoas que genuinamente nos amavam. No meu vestido simples, mas elegante, me senti mais linda do que já tinha me sentido na vida. Durante nossa primeira dança, Felipe sussurrou no meu ouvido: Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por finalmente lutar por nós. Sussurrei de volta. 3 anos depois, enquanto escrevo essa história, Felipe e eu somos mais felizes do que jamais imaginamos. Compramos uma casa modesta na Pompeia, com um quintal grande onde fazemos churrascos para nossa família escolhida. Felipe começou a fazer terapia individual, e me tornei uma defensora no trabalho, para pessoas lidando com situações familiares tóxicas. Nossa jornada não terminou ali. Descobri que a verdadeira cura vem não apenas de se defender, mas de aprender a florescer depois da tempestade. Começamos uma nova tradição. Toda quinta-feira à noite, sentávamos no sofá com café e conversávamos sobre nossos dias, medos, sonhos. Era nossa forma de garantir que nunca mais deixaríamos toxicidade crescer silenciosamente. 1 ano depois do casamento, uma colega, Juliana, me procurou com lágrimas nos olhos. Beatriz, ela disse, preciso da sua ajuda. Minha futura sogra. Ela está fazendo exatamente o que você passou com Vera. Sentamos na sala de descanso, e enquanto Juliana contava sua história, menos os comentários sutis, a sabotagem social, a sensação de nunca ser boa o suficiente, menos meu coração se apertou. Era como olhar para um espelho do passado. Você está documentando tudo? Perguntei, e vi o alívio nos olhos dela quando percebeu que não estava sozinha. Nos próximos meses, ajudei Juliana a navegar sua própria tempestade familiar. Ensinei como manter registros, estabelecer limites, reconhecer quando o amor verdadeiro está sendo testado por manipulação. Comecei a receber mais pedidos de ajuda, colegas do hospital, amigas da faculdade, até desconhecidas, que tinham ouvido minha história, todas enfrentando variações do mesmo drama, familiares tóxicos que usavam amor como desculpa para controle. Foi então que decidi fazer algo mais estruturado. Com o apoio do Felipe, comecei um grupo de apoio no hospital.
encontros semanais, para pessoas lidando com relacionamentos familiares tóxicos. Chamamos de raízes saudáveis, porque às vezes você precisa podar as partes doentes da árvore familiar para que as partes saudáveis possam crescer. O primeiro encontro teve apenas 3 pessoas, mas à medida que a palavra se espalhava, o grupo cresceu. Enfermeiras, médicos, pessoal de limpeza, pacientes, todos unidos pela experiência de amar pessoas que machucavam eles. Uma das histórias que mais me marcou foi da Dona Carmen, uma senhora de 70 anos que limpava os quartos do hospital. Tinha passado 50 anos sendo humilhada pela própria filha, menos uma executiva que tratava a mãe como empregada. Pensava que era normal, Dona Carmen me disse, as mãos calejadas tremendo. Pensava que mãe tinha que aguentar tudo dos filhos, não importa o quanto machucasse. Foi lindo ver Dona Carmen aprender que respeito é uma via de mão dupla, que idade não dá direito a ninguém de ser cruel. Ela começou a estabelecer limites com a filha, e embora o relacionamento tenha ficado tenso, eventualmente evoluiu para algo mais saudável. O grupo me ensinou sobre as diferentes faces da toxicidade familiar. Havia a Marcela, cujo irmão constantemente pedia dinheiro emprestado e a fazia se sentir culpada quando dizia não. O Roberto, cuja mãe usava chantagem emocional toda vez que ele tentava ter um relacionamento romântico. A Patrícia, cujo pai alcoólatra alternava entre carinho excessivo e crueldade devastadora. Cada história era única, mas os padrões eram similares. Pessoas que usavam amor como moeda de troca, que faziam suas vítimas se sentirem responsáveis pela felicidade alheia, que criavam ciclos viciosos de culpa e dependência emocional. 2 anos depois do início do grupo, algo extraordinário aconteceu. Felipe recebeu uma ligação inesperada do tio Roberto. Felipe, ele disse, a voz carregada de emoção, preciso te contar uma coisa sobre sua mãe. Meu coração disparou. Felipe colocou no viva voz, e tio Roberto continuou. Vera me procurou semana passada. Ele disse. Ela está diferente, Felipe. Realmente diferente. Tem feito terapia há mais de 1 ano, não só algumas semanas como da última vez. E ela quer tentar se desculpar de verdade. Felipe e eu nos olhamos, uma mistura de ceticismo e curiosidade, passando entre nós. Tínhamos aprendido a ser cautelosos com as tentativas de reconciliação da Vera. Ela não está pedindo para vocês voltarem a falar com ela. Tio Roberto continuou. Na verdade, ela disse que entende se nunca quiserem perdoar ela, mas ela queria que vocês soubessem que reconhece o estrago que fez e que está trabalhando para ser uma pessoa melhor, mesmo que seja tarde demais. Passamos semanas discutindo essa informação na terapia. A doutora Silva nos ajudou a processar os sentimentos contraditórios. Perdão, ela nos explicou. Não é sobre esquecer o que aconteceu ou voltar às coisas como eram antes. É sobre liberar o peso da raiva do seu próprio coração. Vocês podem perdoar Vera e ainda assim escolher não ter ela na vida. Eventualmente, decidimos que Felipe escreveria uma carta, não para reabrir comunicação, mas para expressar seus sentimentos e encontrar fechamento. Passei horas vendo meu marido lutar com as palavras, tentando equilibrar honestidade com compaixão. A carta que ele finalmente escreveu era linda em sua simplicidade. Mãe, tio Roberto me disse que você está fazendo terapia e trabalhando em si mesma. Fico genuinamente feliz em saber isso, porque significa que você está cuidando da sua saúde mental, e isso é importante independente de qualquer coisa entre nós. Quero que saiba que não guardo ódio no meu coração, mas também precisa entender que o dano causado foi muito profundo e escolhemos manter distância não por vingança, mas por proteção. Beatriz e eu construímos uma vida linda, baseada em respeito e apoio mútuo, e não podemos arriscar isso. Espero sinceramente que você encontre paz e felicidade no seu caminho. Felipe. Enviamos a carta através do tio Roberto, e ele nos contou que Vera chorou quando leu, mas também disse que entendia e respeitava nossa decisão. Pela primeira vez em anos, senti que talvez houvesse esperança, não de reconciliação, mas de que Vera pudesse encontrar sua própria cura. Isso foi há 6 meses. Desde então, nossa vida continuou florescendo. Felipe abriu seu próprio escritório de arquitetura, especializado em projetos sustentáveis. Nosso grupo Raízes Saudáveis agora tem mais de 50 membros e foi reconhecido pela administração do hospital como programa oficial. A mudança mais significativa
Foi em mim. Descobri uma paixão que nunca soube que tinha, menos ajudar pessoas a navegar relacionamentos familiares difíceis. Comecei a estudar psicologia familiar nos tempos livres e considero fazer uma segunda graduação. O mais importante é que aprendi a diferença entre ser forte e ser dura. Durante muito tempo, pensei que sobreviver à crueldade da Vera significava que tinha que endurecer meu coração. Mas a verdadeira força vem de manter o coração aberto, mesmo depois de ter sido machucado. Vem de escolher bondade mesmo conhecendo crueldade. Vem de confiar no amor mesmo depois de ter sido traído. Felipe e eu agora falamos abertamente sobre medos, inseguranças, sonhos para o futuro. Queremos ter filhos em breve, e ambos estamos determinados a criar um ambiente onde nossos pequenos se sintam amados incondicionalmente, onde nunca tenham que escolher entre sua felicidade e nossa aprovação. Às vezes, ainda penso na Vera. Me pergunto se realmente mudou, se encontrou paz, se aprendeu a amar sem controlar. Espero que sim, não por nossa causa, mas pela dela. Todo mundo merece a chance de crescer, de sarar, de se tornar uma versão melhor. Mas também aprendi que você não pode esperar pelas mudanças dos outros para viver sua própria vida. Você não pode passar anos esperando que pessoas tóxicas se tornem saudáveis. Às vezes, a coisa mais amorosa que pode fazer é se afastar e deixar que cada um siga seu próprio caminho de cura. Minha jornada me ensinou que amor verdadeiro não é sacrificar sua felicidade pela de outros. Não é aceitar tratamento cruel porque é família. Não é se diminuir para que outros se sintam maiores. Amor verdadeiro é mútuo, respeitoso e elevador. É escolher diariamente apoiar o crescimento um do outro, celebrar sucessos e oferecer conforto nas dificuldades. Hoje, quando olho para trás para aquela noite no Copacabana, passe menos a noite que poderia ter destruído meu relacionamento com Felipe. Vejo não uma tragédia, mas um ponto de virada. Foi quando parei de ser vítima e me tornei protagonista da minha própria história. Foi quando aprendi que sua voz importa, que seus limites são sagrados e que você nunca deve se conformar com o amor que machuca. A festa de noivado foi onde a verdade humilhou Vera, mas também onde a verdade me libertou. Me libertou da necessidade de aprovação externa, do medo de confronto, da crença de que tinha que aceitar qualquer tratamento para manter a paz. Me mostrou que paz real vem não de evitar conflito, mas de viver em alinhamento com seus valores. Se você está lendo isso e reconhece sua própria história nas minhas palavras, quero que saiba, você não está sozinha. Você não é louca. Você não é exigente demais, sensível demais ou difícil demais. Você é uma pessoa que merece ser tratada com dignidade e respeito. E não há nada errado em exigir isso. Documente tudo. Confie nos seus instintos. Busque apoio de pessoas que te elevam. E lembre-se, você não pode controlar as ações dos outros, mas pode controlar suas respostas. Não pode forçar ninguém a te tratar bem, mas pode escolher se afastar de quem insiste em te tratar mal. Sua felicidade não é egoísmo. Seus limites não são crueldade. Seu amor próprio não é narcisismo. São necessidades básicas para uma vida saudável e plena, e para aqueles que, como Felipe, estão aprendendo a ver toxicidade familiar pela primeira vez, é assustador, eu sei. É confuso questionar relacionamentos que sempre aceitou como normais, mas você tem o direito menos. Na verdade, a responsabilidade de proteger as pessoas que ama, incluindo você mesmo. Lealdade familiar não significa aceitar abuso. Cura é possível. Crescimento é possível. Relacionamentos saudáveis são possíveis, mesmo depois de ter experimentado toxicidade por anos. Mas tudo começa com uma decisão simples e corajosa. Decidir que você vale a pena lutar. Hoje, enquanto escrevo no nosso jardim ensolarado, com Felipe trabalhando no projeto de uma casa que será lar para uma família amorosa, sei que fizemos as escolhas certas. Nossa vida não é perfeita. Menos nenhuma. É menos, mas é nossa. É construída sobre respeito mútuo, comunicação aberta e amor que eleva. Vera pode ter tentado plantar sementes de dúvida entre nós, mas no final, suas ações só nos fizeram crescer mais fortes, mais unidos. Sua crueldade nos ensinou o valor da bondade.
Sua manipulação nos mostrou a beleza da honestidade. Seu controle nos fez valorizar nossa liberdade. Não posso dizer que agradeço por tudo que passamos, porque foi genuinamente doloroso. Mas posso dizer que sou grata pela força que descobrimos, pelo amor que aprofundamos e pela sabedoria que ganhamos. Somos pessoas melhores, não por causa da crueldade que enfrentamos, mas apesar dela. E se nossa história pode ajudar uma pessoa, menos apenas uma menos, a reconhecer seu próprio valor, estabelecer seus próprios limites e reivindicar sua própria felicidade, então cada lágrima, cada noite insone, cada momento de dor terá valido a pena. Porque no final das contas, a melhor vingança contra aqueles que tentam te diminuir não é revidar com crueldade. É florescer, é construir uma vida tão linda, tão plena, tão autenticamente sua, que suas tentativas de te destruir se tornam irrelevantes. É isso que Felipe e eu fizemos. É isso que você também pode fazer. Sua história não precisa terminar com a dor que outros te causaram. Pode começar com a decisão de escrever um novo capítulo, onde você é a heroína, onde seus valores guiam suas escolhas, e onde amor significa elevação, não destruição. Esse novo capítulo começa agora, no momento em que você decide que merece coisa melhor. E eu prometo, você merece. Se encontrou força na história da Beatriz de enfrentar a sogra tóxica, por favor se inscreva no nosso canal para mais histórias da vida real, sobre coragem, resistência e o poder de escolher amor em vez de manipulação. Compartilhe suas próprias experiências nos comentários abaixo. Você nunca sabe quem pode precisar ouvir que não está sozinho na luta. Lembre, você é mais forte do que pensa e merece muito mais que se contentar com relacionamentos que diminuem sua luz.